Queridos irmãos, nós vivemos num mundo muito instável, você concorda comigo? Um mundo de crises, um mundo de pressões, um mundo de incertezas, ameaças, dúvidas. Muitos crentes vivem com o coração tremendo. Muitos vivem ansiosos, muitos vivem com medo. E eu gostaria que você respondesse uma pergunta aqui inicialmente: como que você se define emocionalmente? Se eu perguntar para você agora, estou perguntando, né? Mas se eu perguntasse numa conversa pessoal, como que você se define emocionalmente? Qual que seria a sua resposta? Trabalho com aconselhamento bíblico e são muitas respostas que eu ouço quando é feita essa pergunta. Como que você se define emocionalmente? Como manter firmeza em um mundo de instabilidade? O Salmo 125, ele foi escrito para pessoas com medo, pessoas desanimadas, pessoas que se sentiam vulneráveis, como muitos de nós. Talvez esse salmo aqui, ele tenha sido redigido na época de Neemias, talvez na época de Esdras, depois do exílio. Alguns estavam fazendo aquilo que era mal perante o Senhor, alianças com estrangeiros, que era algo que Deus não se agradava, uma mistura moral, uma injustiça acontecendo. O que nós vamos aprender nesse Salmo 125 aqui é que o povo de Deus permanece inabalável em meio a circunstâncias instáveis, porque confia no Senhor. Leia junto comigo. O povo de Deus permanece inabalável em meio a circunstâncias instáveis, porque confia no Senhor. Olha o que diz no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações através da compreensão da sua palavra e que nós possamos entender e colocar em prática e termos as nossas vidas transformadas para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós podemos dividir esse salmo aqui, irmãos, basicamente em duas áreas. Do versículo 1, 2 e 3, ele vai fazer algumas afirmações. E no versículo 4 e 5, ele vai fazer uma oração. Ele vai fazer um clamor. Nós veremos, então, nessa noite, 5 razões por que o povo de Deus é inabalável? Por que o povo de Deus permanece inabalável? E eu gostaria que você fosse fazendo uma relação com a sua vida, com as suas lutas, com seus medos, com seus temores, com os problemas que chegam. Talvez você definiu lá na primeira pergunta: olha, eu sou emocionalmente instável, eu sou emocionalmente frágil, eu sou limitado. Esse salmo foi escrito então para você. E ele começa com uma afirmação daqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não pode se abalar. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. A primeira razão pelo qual o povo de Deus é inabalável é porque ele confia em quem? No Senhor. Não é em quem ganha a eleição no Brasil, se é direita ou esquerda. Não é com quanto ele ganha no final do mês. Não é se está passando o facão lá na empresa. Não é com as dores no corpo que estão surgindo, com o abandono de amigos e familiares, e talvez de cônjuge, e talvez de filhos. Aquele que confia no Senhor é inabalável, é como o Monte Sião. É interessante que o salmista coloca o Monte Sião aqui, porque é a capital do reino de Deus. O Monte Sião é um símbolo de segurança para o povo de Israel. A queda de Sião significaria que o reino e o propósito de Deus falharam. Então, quando o salmista e o povo de Israel olha para o Monte Sião, está falando, ali existe estabilidade, ali existe segurança, porque ali é a capital de Deus. Os planos de Deus passam por Sião. E quem confia no Senhor não será abalado. Os que confiam no Senhor e não nas circunstâncias. O Salmo fala então sobre essa estabilidade.
daqueles que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor é firme. Quem confia no Senhor é estável. Quem confia no Senhor permanece para sempre. Quem confia no Senhor é seguro, porque caminha com fé e não com aquilo que vê. Você conhece pessoas assim que a cada notícia que chega se desespera? Não pode, vai contar uma notícia para alguém e crente não mente, amém? Crente não mente. Se você vai dar uma notícia ruim, não minta. Não minta. Chegue e seja direto, né? Sua avó morreu e a mãe a gente tem que enterrar, né? Não, mas seja direto, seja direto. Olha, eu tenho uma notícia dura para lhe dar, tá bom? Então, se você quiser já sentar, que notícia que é? Lembra que seu pai, sua mãe, seu filho não estava bem? Então o médico nos procurou e infelizmente aconteceu isso, isso e isso aqui. Eu prefiro então que você esteja bem e reaja a isso. Chorar é pecado? Não é pecado. Clamar a Deus é pecado? Não é pecado. Pelo contrário, é adoração. Mas eu já vi muitos crentes que acabam fazendo o quê? Mentindo. Aí o médico chamou para ir lá no hospital, mas tá tudo bem. A pessoa já sabe que o outro morreu. Não tá tudo bem. Morreu. Olha, eu preciso que você reaja bem, porque se coloca no outro lugar, não é terrível essa expectativa? O que será? O que é isso? O que é aquilo, né? Então, quem confia no Senhor está firme, é inabalável, mesmo diante das notícias difíceis. Então, se você se considera alguém, não, para mim, olha, dar uma notícia difícil para mim tem que caminhar, tem que dar toda uma volta. Você tem que examinar o seu coração. Porque nós vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado, desde Gênesis 3. Começa a ler a Bíblia. Começa lá em Gênesis 1, Gênesis 2, e quando você chega em Gênesis 3, ele já vai falar, a Bíblia já vai falar a realidade que eu e você nós vivemos. Um mundo caído, manchado pelo pecado, que tem dor, sofrimento e morte. E aí isso nós falamos, irmãos, eu falo isso para as pessoas, às vezes as pessoas estão chorando, estão com situações difíceis, e aí eu falo, bem-vindo ao mundo adulto. Bem-vindo ao mundo adulto. O mundo adulto é feito com perdas, com sofrimento. Quando nós somos crianças, antes de começar, as crianças estavam aqui brincando de Barbie, com a vozinha da Barbie, né? E aí se elas esquecem a Barbie aqui e vão para casa, nossa, vai acabar o mundo para as crianças. Esqueci a minha Barbie lá, né? Tem que voltar na igreja para pegar a Barbie, né? Conhece situações assim, né? Porque são o quê? Crianças. No mundo adulto, as nossas dores são diferentes, não são? As nossas perdas são diferentes. Quando as crianças estão brincando ali fora, às vezes uma criança pode enganar a outra, trapacear a outra. Isso não vai acontecer no mundo adulto? Talvez você vai perder o emprego porque alguém te trapaceou, mentiu para você, te enganou. Então, quanto mais rápido você vir para o mundo adulto e ter essa confiança no Senhor, mais você vai ser alguém estável. Você vai até chorar, você vai lamentar, você vai clamar como o salmista faz aqui, mas vai ter segurança e estabilidade, porque você caminha com fé naquilo que Deus revelou na palavra e você já sabe, isso aqui ia acontecer. É doloroso? É. Machuca? Machuca. Eu fico em dúvida de como vai ser? Fico, mas a minha confiança está em quem? No Senhor. Olha o que o Isaías 26:3 diz. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Leia junto comigo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Você não deseja isso? Uma paz perfeita? E o autor bíblico mostra o caminho. Quem que Deus vai dar uma paz perfeita? Quem que Deus vai guardar com essa paz perfeita? Aquele cujo propósito estabeleceu no coração e firmou. A minha confiança está no Senhor. E aí Deus vai conservar em perfeita paz. Quando nós começamos a confiar em nós mesmos, em outras pessoas, nós vacilamos. Nós tropeçamos, nós caímos, nós nos decepcionamos. Porque a nossa confiança não está no Senhor, está na outra pessoa. Aí a gente vai ter aquela situação, eu nunca imaginei que você iria fazer isso comigo. Se você criou uma expectativa para um pecador, quem está errado? É você ou outra pessoa? A outra pessoa errou também, tá? Mas quem está errado? Você. Porque você acreditou que aquela pessoa iria fazer algo que só Deus pode fazer por você.
te dar paz, te dar esperança, te dar misericórdia, te dar compreensão. E Deus nos dá aquilo que as pessoas não nos dão. Quantas vezes você já usou as palavras decepcionado? Estou decepcionado com alguém. Por quê? Porque você elevou uma expectativa para com relação àquela pessoa que ela não pode suprir. O único que pode é o Senhor. Estou frustrado. Primeiro que não tem essa palavra na Bíblia, né? Estou frustrado. O termo correto seria decepcionado. Mas quantas vezes você já falou estou frustrado? Porque você alimentou uma expectativa na pessoa e não em Deus. Aquilo que a gente já falou várias vezes, o que um pecador faz de melhor? E o que nós vamos esperar então dos pecadores? Pecado do seu cônjuge, você vai esperar o quê? Pecado do seu filho, você vai esperar o quê? Pecado porque são pecadores. E aí se eles não agirem de forma pecaminosa com você, dá glória a Deus, porque é Deus que está agindo. Porque o que um pecador faz de melhor é pecar. Então, eu gostaria de perguntar para você onde que você apoia a sua vida. Nas suas emoções, nos resultados que você consegue obter, nas opiniões das outras pessoas. Se alguém te critica, você fica abalado, fica instável. Talvez nas finanças, se tá o dinheirinho contado lá, não, agora eu tô tranquilo. Começou a faltar, ai meu Deus, já entra em desespero. E aí como é que você reage? Onde que você apoia a sua vida? Quem confia no Senhor não vive refém daquilo que não é Deus. Vou repetir essa frase. Quem confia no Senhor não vive refém daquilo que não é Deus. A primeira razão, então, porque o povo de Deus é inabalável, porque confia no Senhor. A segunda razão é porque é protegido pelo Senhor. Olha o versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Alguém aqui já foi em Jerusalém? Alguém já teve esse privilégio de ir? Não? Vamos fazer uma caravana, né? Vamos reunir, vamos para Jerusalém aí, quem sabe um dia. Mas olha que interessante, o texto fala como os montes cercam Jerusalém. Se você talvez for, eu nunca fui, né? Mas pelo que a gente conhece das histórias, dos livros, Jerusalém ela não está cercada por um círculo de picos. A cidade está localizada numa área onde os escritores falam que a região é montanhosa, não propriamente a cidade em si ali, há vários picos, né? Então, como Jerusalém está protegida nessa região por montes, assim aqueles que confiam no Senhor também estão seguros. O Senhor protege o seu povo. E olha que interessante, irmãos, quando que Deus protege o seu povo? Olha aí no versículo 2. Quando que Deus protege o seu povo? Para sempre. Agora e para sempre. Você tem medo do escuro? Tem medo de dormir com a luz apagada, porque você acha que alguém vai vir e pegar no seu pé, aqueles memes, né? Que tá um calorão, aí eu vou botar o pé para fora da coberta, mas aí eu sinto que vai, né? Alguém vai vir pegar, e aí eu tenho medo, ou apago a luz e vou correndo para a cama, e debaixo do cobertor e do edredom, eu estou super protegido ali, aqui ninguém me toca, aqui eu estou protegido. Tenho medo de ir lá fora à noite, tenho medo de andar no escuro, tenho medo de dirigir, tenho medo de pegar o elevador, o avião, fazer consulta, o que for. Irmãos, o povo do Senhor é inabalável porque é protegido por quem? Pelo Senhor. Quem nos protege? É o Senhor. A promessa não tem data de validade. Quem vai proteger a sua família? O Senhor. Quem vai nos proteger hoje? É o Senhor. E ao chegar em casa hoje, quem vai nos proteger? É o Senhor. Eu convivi com uma irmã de idade, ela era idosa, bem idosa, morava sozinha numa chácara, numa região de chácaras, e teve uma vez que ela estava chegando em casa com seu carro, senhorinha, irmãos, de idade, região de chácara. A gente falava para ela, sai daí, irmã, vai para um hotel, vai para um apartamento, né? Fica mais segura, né? Mas olha só o que ela fez uma vez, ela parou com seu carro nessa região de chácara, e você sabe, né? Não tem ninguém na rua de noite, nem de dia às vezes tem gente, né? Tudo é só chácara. Ela parou o seu carro, desceu. Na hora que ela abriu o portão, veio um rapaz. Ela devia ter na época, irmãos, uns 70, 80 anos. Veio um rapaz e chegando em cima dela para pegá-la, ela falou assim, ó, ô pai, vem me ajudar aqui rapidinho. O rapaz saiu correndo. Ele não parou nem para pensar.
Se ela tem 80 anos, que idade teria o pai dela? Né? Tá entrando toda limitada na chácara lá. Ô pai, vem me ajudar. O rapaz saiu correndo, não ficou para ver o pai dela. Ainda bem, né? Porque quem que é o pai dela? O Senhor. E ela fez isso de propósito. Ela não clamou, não mentiu, não enganou. Ela fez um grito de socorro. Ô pai, vem me ajudar aqui, eu preciso do Senhor aqui. E Deus ajudou ela? Ajudou. O rapaz saiu correndo. A promessa não tem data de validade. Deus protege hoje, amanhã e para sempre. Filipenses 4, de 6 a 9, ele diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é pecado. Porque ansiedade é falta de confiança no Senhor. Ok? Temos uma ordem bíblica para não andarmos o quê? Ansiosos. Por alguma coisa? Por nada. Mas em tudo por meio da oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Leia comigo o versículo 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Eu vou voltar aqui nesse versículo. Finalmente, irmãos, o versículo 8 diz, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então o texto ele fala para nós como vencermos a ansiedade. Fala para nós agradecermos, suplicarmos a Deus, pensarmos em algumas coisas e a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Olha que interessante, o apóstolo Paulo ele escreve a carta de Filipenses por uma colônia, por uma cidadania, por uma cidade chamada Filipos, que era uma colônia romana. Então eles entendiam dignidade, porque ser cidadão romano era algo nobre, né? E como Roma tinha um maior império na época, ninguém conseguia vencer o exército de Roma, né? Porque os soldados de Roma protegiam, guardavam. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, ele usa um termo militar aqui. Ele usa esse termo militar que os filipenses entendiam bem quando os soldados romanos guardavam algo. O que Paulo está falando aqui, ó, nada vai entrar e nada vai sair sem a permissão de Deus. E Deus está falando, se você fizer isso que o texto está dizendo, Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Proteção muito maior do que o Império Romano. Então, irmãos, proteção divina, nós precisamos lembrar que proteção divina não é ausência de luta. O fato de Deus nos proteger não significa que nós não precisaremos o quê? Lutar. E especificamente, à luz de Filipenses 4, nós teremos uma luta a ser travada na nossa mente, para que ela seja guardada em paz. Então o povo de Deus é inabalável porque é protegido pelo Senhor, mas não significa que não vai ter luta, que não haverá dificuldade. A terceira razão é que a provação é temporária. Olha que incrível o versículo 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Na revista atualizada diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Alguém tem essa versão aí? Revista atualizada, a sorte dos justos? Ele está se referindo aqui à terra, tá bom? A terra prometida. Para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. O que ele está dizendo? A revista atualizada parece que a gente tem uma dificuldade maior para entender o texto, tá? Na NVI diz o seguinte, o cetro do justo, o cetro, o que é o cetro, né? O símbolo de poder, de autoridade que os reis tinham, tá bom? O cetro, ou seja, o poder dos ímpios, a autoridade dos ímpios, não prevalecerá sobre a terra dada a quem? Aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Lembra que eu mencionei lá no início que talvez esse salmo foi escrito na época de Esdras, Neemias, né? Então, em alguns momentos, eles fizeram alianças com outros povos.
outros povos estavam governando Israel, a história de Israel sempre foi assim, outros povos governando sobre eles, os egípcios, os assírios, os babilônios, Roma, né, sempre governando, os persas, né, um envolvimento também com os persas. Então, a opressão do povo de Deus por uma força perversa e estrangeira na terra que Deus deu ao seu povo, o que o texto diz? Não prevalecerá. Não permanecerá. Por vezes os ímpios vencem. O ladrão chega e rouba e leva. Por vezes os ímpios vencem, mas a dominação estrangeira, ela é temporária. O sofrimento vai acabar. A aflição vai terminar. Não vai ser para sempre. Por isso que o povo de Deus é inabalável. Ele fala, eu estou sofrendo agora, mas não é para sempre. Uma hora o juiz vai apitar. E quando ele apitar o final da partida, ufa, agora acabou. Acabou o sofrimento. A provação é temporária e não é insuportável. A provação é temporária, ela vai acabar. Mas ela não é insuportável. Nós conseguimos passar por ela. Olha o que Apocalipse 2:10 diz. Olha que interessante esse texto, eu acho ele sensacional. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Deus está escrevendo para a igreja, tá bom? E aí o que ele está falando para a igreja? Ó, não tenha medo do que vocês vão sofrer daqui um pouco, tá bom? O diabo, o que o diabo vai fazer? Ele está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante quanto tempo? 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Por que esse texto é incrível? Porque Deus fala assim, o meu povo vai sofrer. Mas a provação, ela é temporária. São quantos dias? 10 dias. Não é um dia a mais, não é um dia a menos. Aquilo que nós passamos, as nossas lutas e as nossas dificuldades, elas têm data de validade. Elas têm, as promessas de Deus não. Mas o sofrimento tem, uma hora ele vai acabar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Você já passou ou tem passado por provações que você fala assim, eu não vou aguentar. Eu estou prestes a jogar a toalha. Eu não aguento mais. O Senhor fala que não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse comum. Irmãos, é incrível. Quando a gente sai e começa a conversar com outras pessoas e abrir o nosso coração das nossas lutas, a gente começa a ouvir outras histórias e a gente fala assim, eu estou bem. Tem gente que está numa situação muito pior do que eu. Muito mais difícil, muito mais complicado. Senhor, eu não sei como que eu reagiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Então, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Eu nunca vi presencialmente, só por vídeos, mas você já viu aquelas pirâmides de moto, onde os caras ficam aqui embaixo, tem umas 5 motos, aí você tem uma galera que está sobre os ombros deles, e aí mais alguns, e até o primeiro lá, já viu isso? Tá conseguindo imaginar essa cena? Né? Aquela apresentação de motos, e aí às vezes você tá lá embaixo, você fez mais tempo de musculação, você tem uma estrutura óssea mais forte, aí o treinador fala, você vai ficar na base da pirâmide. Aí tem aquele magrinho, né? Aquele peso pena, filezinho de grilo, né? Aquele magrinho lá, o magrinho vai ficar onde? Lá em cima. Aí você tá lá no meio, segurando o peso de todo mundo ali. Aquela outra ilustração também, que eu acho que é na Espanha, que eles colocam um pedaço de pau bem alto. Aí os caras chegam lá, começam a subir, aí até que vai um garotinho lá em cima, né? Aí você pode pensar assim, Deus, eu tô aqui embaixo segurando o peso de toda essa galera.
Deus, eu queria estar lá em cima. Por que que eu não estou lá em cima? E a resposta é muito simples. Porque você aguenta. E quem está lá em cima não aguentaria se estivesse no seu lugar. Então, se eu como técnico, eu como treinador, eu entendi que a sua posição é aqui, é porque você consegue suportar. Então, lembrando que a provação é temporária, só peça ao Senhor, Deus, me dá força para terminar. Porque se o Senhor me colocou aqui, eu consigo aguentar esse casamento. Eu consigo aguentar essa enfermidade física. Eu consigo encarar essa instabilidade financeira, emocional, social, política. Eu consigo, Senhor, me dá condições de passar por esses 10 dias, talvez, de prova, sendo fiel até a morte, para que eu venha experimentar a coroa da vida. Então Deus coloca, irmãos, limites no avanço do mal. Deus governa até sobre a maldade humana. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos, ele fala assim, sujeitem-se a toda autoridade. E aí, quem é que estava governando na época? Nero, perverso, ímpio, mau. Sujeitem-se às autoridades, porque Deus governa até sobre a maldade humana. Ele não permitirá que a injustiça dure até o ponto de corromper o seu povo. O texto diz, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O que nós vimos na revista atualizada, se esse domínio fosse permanecer para sempre, até o justo estenderia a mão para a iniquidade. Ele iria sujar a mão também. Mas o Senhor não permite que isso aconteça. Gostaria de dar uma palavra aos ansiosos, aqueles que se preocupam com o futuro, com as coisas que não aconteceram ainda. E às vezes o teu futuro te aprisiona no teu presente. Você não consegue viver o presente de tanto que você está pensando lá no futuro. Irmãos, quando Jesus é o nosso Senhor, o futuro é o nosso aliado. Porque o Senhor estará conosco amanhã. É para sempre, não é só hoje. Ele estará conosco, então o nosso futuro é o nosso aliado, porque se o Senhor está agindo hoje, ele vai agir no amanhã também. A quarta razão, porque o povo de Deus é inabalável, é porque é tratado com bondade pelo Senhor. Olha o versículo 4. E aí que ele começa a oração, o salmista, o 4 e o 5. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. O Senhor nos trata com bondade. O Salmo 119, versículo 68 diz, tu és bom e o que fazes é bom. Vamos ler juntos? Tu és bom e o que fazes é bom. Esse é um excelente versículo para você memorizar quando notícias ruins chegarem. Tá bom? E para você responder essas notícias ruins com essa certeza bíblica. O Senhor é bom e o que fazes é bom. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que em todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem. E esse texto aqui fala, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração justo. Mas íntegro, se você conhece a Bíblia, talvez você vai compreender aí que tem alguns versículos que falam assim, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Mas bom aqui no texto, o que o texto está falando? Bom são aqueles que confiam em quem? No Senhor. Senhor trata com bondade aqueles que fazem o bem, aqueles que confiam no Senhor. Então é uma expressão de ter fé, de ter confiança no Senhor. Então a nossa oração, irmãos, mesmo em situações difíceis, é Senhor, me trata com bondade. Senhor, cuida de mim. Senhor, eu não quero estender a mão para a iniquidade. Eu não quero pecar contra o Senhor. Senhor, me trata com bondade. Aqueles que têm coração íntegro, aqueles que agem com piedade. Senhor, não importa o que aconteça, o Salmo passado a gente viu isso. Senhor, não importa o que aconteça, eu vou me manter fiel. Eu vou me manter fiel. Então, por que o povo de Deus é inabalável? Porque sabe que Deus trata com bondade. O Senhor é bom. E tudo que ele faz é bom. Tudo, irmãos, tudo. Tudo que Deus faz é bom. Que o Senhor aumente a nossa fé. E por fim, a quinta razão para confiarmos no Senhor é que o Senhor punirá os ímpios. O versículo 5 diz,
Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Os justos serão tratados com bondade. Versículo 4. E os transgressores, eles serão punidos. Eles vão colher o que eles semearam. E aí o salmo termina: haja paz em Israel. Quando o reino de Deus for plenamente estabelecido, haverá paz verdadeira. Desde que eu cheguei em Iracemápolis, eu tenho pensado muito na palavra shalom. Shalom não significa só paz. Shalom significa estabilidade, shalom significa segurança, shalom significa prosperidade, shalom significa vida plena. Tudo isso é shalom. Dá vontade até de colocar o nome do filho de Shalom. Shalom, que palavra linda. Por coincidência, minha irmã uma vez foi em Israel e trouxe um coraçãozinho. O que estava escrito lá no coraçãozinho? Shalom. Quantas vezes eu já orei: Senhor, eu quero experimentar o seu shalom. Eu quero experimentar a sua segurança, a sua estabilidade, a sua prosperidade, a sua vida plena, a sua paz. Quando o reino de Deus for plenamente estabelecido, haverá paz verdadeira e duradoura, ausência de guerra. A vida, irmãos, a vida daquele que confia no Senhor não é fácil, não é verdade? A vida de quem confia no Senhor não é fácil, mas ela tem propósito. A vida de incredulidade não é só difícil, pior que isso, é sem esperança. Conforme eu já mencionei para os irmãos, eu trabalho com aconselhamento bíblico. Essa semana foi muito interessante, num caso complicado, que chegou mais uma vez. A morte está assim, ó, batendo a porta da pessoa. Eu falei para ela: me liga, hein? Qualquer coisa, você me liga, porque a porta está batendo no coração da pessoa. A pessoa, ela está assim, ó, irmãos, afundando. E ela está assim: tá bom, senhor, se o senhor está colocando um conselheiro aqui na minha vida, ela está assim, ó, segurando aqui na pontinha isso aqui, ó. Sabe quando você já andou em cima de um muro e passa por uma árvore, aí você segura na folha assim para dar estabilidade? A pessoa está segurando assim, ó, na pontinha. Tá bom, se é para isso, quem sabe meu problema vai ser resolvido aqui agora. Ela está desse jeito, está afundando. Uma outra situação muito difícil, a pessoa está numa situação difícil, mas ela está assim, ó, está saindo. Quando a pessoa chegou, eu fiquei emocionado. A minha vontade era chorar, não chorei porque eu sou gaúcho. Mas a minha vontade era chorar, irmãos, por ver o que Jesus está fazendo na vida da pessoa, visivelmente, o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Está saindo do vale, ainda está no vale, mas ela está saindo do vale. Talvez as pessoas em situações diferentes, né? Elas estão se cruzando, assim, uma está descendo, a outra está subindo. A vida daquele que confia no Senhor não é fácil. Você não vai sair daqui achando: oh, a vida vai ser mil maravilhas. A ausência de guerra. Não, é diferente. É presença de Deus, é diferente. A vida de quem confia no Senhor não é fácil, mas ela tem propósito. Mas a vida de incredulidade, não quero crer, não confio no Senhor, aí é sem esperança. Aí é sem esperança. Deus criou o homem para viver em estabilidade. Deus criou o homem para viver em ordem. Deus criou o homem para ter confiança e descansar, que conforme nós vimos, nós cantamos aqui, que a gente consiga descansar. Deus criou o homem para isso, mas a queda, o pecado entrou no mundo, Gênesis 3, trouxe instabilidade, trouxe medo, insegurança, perda de confiança, corrupção. O homem caído, então eu e você, nós somos como? Instáveis, temerosos, impulsivos, presos à injustiça, fáceis de serem abalados, tentados a confiar em nós mesmos, propensos a se desviar. Mas Jesus é o verdadeiro Monte Sião, inabalável, firme, eterno. Lembra de quando nós vimos em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24? Você pode até talvez ouvir essa mensagem de novo, mas o autor de Hebreus fala assim, ó: vocês chegaram no Monte Sião. Vocês chegaram em quem? Em Jesus. Vocês têm estabilidade agora em quem? Em Jesus. Vocês têm segurança em quem? Em Jesus. Vocês podem viver sem medo. Vocês podem viver com esperança. Vocês podem viver com propósito, porque vocês chegaram nesse Monte Sião que não pode ser abalado, que é Jesus. Pela cruz, então, Jesus remove a culpa, ele vence o mal e ele nos garante proteção eterna.
Ele nos chama então a não temer. Não temas. Não temas. Não temas. Algumas pessoas falam que essa expressão não temas, eu nunca contei, então eu não sei se isso é verdade. Mas algumas pessoas falam que a expressão não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Aí quem disse isso falou, isso aí é para cada dia você ouvir de Deus, não temas. Jesus nos chama a confiar, Jesus nos chama a permanecer nele. Queridos, ninguém que está em Cristo pode ser abalado de uma maneira definitiva. Ninguém que está em Cristo pode ser abalado de uma forma definitiva. Quando Jesus está com os discípulos, Jesus fala para eles assim, o diabo pediu para peneirar vocês, sabia? O diabo pediu para peneirar vocês, mas eu orei por vocês. Sabe como é que é peneirar? O que o diabo estava pedindo? Deixa eu chacoalhar eles tanto, para que possa separar quem é joio e quem é trigo, cair todas as impurezas. Tem aparecido várias informações hoje sobre o café extra forte, né? Que o café extra forte é o pior café que tem. É o mais sujo, mais cheio de impureza. E ele é extra forte porque ele é torrado muito para tirar as impurezas. Então a gente toma ali o que é torrado, já veio torrado, né? O café puro, ele é mais limpo. Então, o que é sujo tá tudo junto lá. Satanás chegou para Jesus assim e falou, eu quero peneirar eles, eu quero chacoalhar eles tão forte para cair tudo que é pedrinha, café podre, bichado, né, com folha, com pedaço de pau, cocô de rato. Quero chacoalhar eles tão forte para deixar só o café puro ali. Posso? Tô pronto aqui, hein? Só. E aí Jesus, eles fala assim, eu orei por vocês. Então você está pronto a ser chacoalhado? Ninguém que está em Cristo pode ser abalado de uma forma definitiva. A vida, sim, circunstâncias virão e vão te chacoalhar, não há dúvida disso. Mas se você está em Cristo, você não pode ser abalado de uma maneira definitiva. 3 lições aqui para a gente levar para casa. Primeiro, confie no Senhor e não nas circunstâncias. Olhe para Jesus e fale, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Se você fizer uma análise da sua vida e da sua semana, você vai ver que você confia muito nas circunstâncias. O time de futebol te deixa feliz e o time de futebol te deixa triste. Por que isso? Porque você está confiando em quem? No time. Uma notícia boa no serviço te deixa feliz, outra te deixa abalado, outra te deixa preocupado. Te chamaram no RH, você já vai apavorado. Por quê? Porque a sua confiança também está no serviço. O Senhor estará conosco desde agora e para sempre. Se o Senhor está comigo no chão da fábrica, Ele vai estar comigo lá na sala do gerente também. É o Senhor que está me protegendo, então confia no Senhor e não nas circunstâncias. Relembre diariamente que o Senhor o protege. Jamais esqueça disso. Vai fazer um exame e lembre-se, o Senhor vai te proteger. Você mora sozinho? O Senhor te protege. Você está andando na rua de noite, o Senhor te protege. Você mora com alguém perverso, o Senhor te protege. E por fim, em tempos de injustiça, o cedro dos ímpios governando, em tempos de injustiça, aguarde pela bondade de Deus. Aguarde, tá bom? E pela justiça de Deus. Deus ele vai retribuir os bons e os maus. E não estenda a mão à iniquidade. Você já reparou que quando a gente está sendo provado, a gente quer pecar com mais facilidade? Já reparou isso? Alguém está te provocando. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim, nossa, que vontade de falar um palavrão. Mas por quê? Porque você está sendo provado. Então, mesmo na provação, na dificuldade, não estenda a mão para a iniquidade. Não peque. Permaneça no caminho da retidão. Não negocie a sua retidão por alívio temporário. Não faça isso, porque o Senhor está vendo. Então, confie no Senhor. Você pode estar cercado por situações adversas, por tempestades, trovões, mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 5 razões por que o povo de Deus é inabalável. A primeira é porque confia no Senhor. A segunda é porque é protegido pelo Senhor. A terceira é porque a provação é temporária. A quarta é porque é tratado com bondade pelo Senhor. E a quinta, porque o Senhor punirá os ímpios. Que Deus nos ajude a sairmos daqui e confiarmos no Senhor. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Ele prometeu que estará conosco desde agora e para sempre. E que a gente possa, pela fé em Jesus, falar, Senhor, que eu também possa cumprir a minha promessa de confiar no Senhor desde agora e para sempre. Amém? Se você deseja falar e colocar o seu coração perante Deus e falar, Jesus, eu preciso tanto do Senhor, Senhor. Me ajude a ter essa confiança. Eu gostaria que você se colocasse em pé para a gente orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vivemos num mundo de instabilidade. Vivemos num mundo de insegurança. Vivemos num mundo onde o cetro dos ímpios governam. E às vezes, sim, dá vontade de pecar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a confiarmos no Senhor. Sermos inabaláveis, porque a nossa confiança deve estar em Ti, porque o Senhor nos protege, porque a provação ela é temporária, ela vai acabar. O Senhor sabe o que cada um tem passado aqui, mas que essa lembrança possa inundar esses corações, trazendo esperança que a provação ela vai acabar, mas a promessa não, a promessa é desde agora e para sempre. O Senhor estará conosco. Nos trate com bondade, Pai. Obrigado porque o Senhor tem tratado. O Senhor tem nos dado o ar que respiramos, a roupa que vestimos, a comida que nos alimentamos, os amigos que nós temos. Mesmo diante dos problemas, nós percebemos o seu agir, não há dúvida disso. Mas tem horas que a gente cansa. Então nós pedimos que o Senhor não permita que nós venhamos a estender a mão para a iniquidade. Ajuda-nos que não venhamos a negociar a retidão por um alívio temporário do pecado. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar que o Senhor vai punir os ímpios. Então que a nossa confiança esteja firmada em Ti. Da mesma forma como o Senhor estará conosco, desde agora e para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos para que de agora e para sempre também a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus, o verdadeiro Monte Sião. Muito obrigado porque nós chegamos até o Senhor por meio de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém